Autorretratos. Galerinha, hoje a gente vai falar sobre autorretratos. Por que a gente vai falar sobre autorretratos, né? Porque, pessoal, semana passada foi meu aniversário e, como uma tradição, eu fiz um autorretrato meu, tá? Então, eu quero mostrar um pouquinho aqui do processo da minha pintura do autorretrato e eu vou compartilhar com vocês aqui a minha experiência fazendo autorretratos, que eu já tô fazendo esses autorretratos há um tempinho. Então, se você é novo aqui no canal e gosta de conteúdo de arte, já se inscreve aí. E se você gostar desse vídeo, deixa um like aí que vai ajudar bastante, tá? Eu acho que autorretrato, gente, é um dos gêneros aí artísticos, né? Um dos estilos de pintura mais interessantes que tem. Quando a gente tá vendo um artista pintar coisas assim, a gente tá vendo uma parte do artista ali, né? Uma parte de como ele enxerga o mundo ao seu redor. E o legal do autorretrato é que a gente pega esses olhos assim do artista e vira eles pra dentro dele mesmo. A gente vê como que o artista se enxerga nesse mundo, tá ligado? Por exemplo, se a gente pega os autorretratos do Picasso, a gente consegue ver toda a trajetória artística ali dele, desde o comecinho, aí a fase azul, aí quando ele começou ali a pensar o cubismo, até os seus últimos retratos, né? E a gente vê a evolução, assim, artística dele, sabe? Tipo, as diferentes coisas que ele pensava em diferentes fases da vida dele. A gente consegue ver, né, ele deixando de se retratar de forma mais realista e passando a se retratar de forma mais expressiva, né, por meio do cubismo. Uma outra artista que também fez muitos autorretratos foi a Frida Kahlo, né? Ela também fez vários autorretratos aí, sempre trazendo muito surrealismo, muito simbolismo, trazendo diferentes significados, diferentes sentimentos em cada um dos autorretratos dela. Também é muito da hora de ver. Mas a gente também tem alguns artistas, né, que não vão ir pra parte tão simbólica, mais surreal, e vão ficar numa parada mais real, mais clássica, né? E aí a gente tem, por exemplo, o Zorn, né? E a gente também tem vários autorretratos dele de diferentes momentos da vida. Mas assim, a gente ainda consegue ver a evolução ali da arte dele, né? Nos diferentes autorretratos. E também a gente consegue ver ali a evolução física mesmo dele, né? De como ele se via e como ele queria se retratar aí pro mundo, né? Então assim, eu acho muito da hora autorretratos, né? E foi meio que pensando nisso que eu comecei a fazer meus autorretratos também, tá? A primeira vez que eu fiz um autorretrato meu foi no longínquo ano de 2021, foi 4 anos atrás, que no dia do meu aniversário eu quis fazer um autorretrato meu ali, e desde esse primeiro desenho eu já coloquei na minha cabeça, né? De que todo ano no meu aniversário eu tenho que fazer um autorretrato meu, pra eu ver tanto a minha evolução artística, quanto também as minhas mudanças, né, na forma como eu me vejo. E eu comecei, né, há 4 anos atrás, no meu aniversário de 19 anos, e foi esse desenho aqui, pessoal. Esse aqui foi o meu primeiro autorretrato. Eu acho muito legal esse primeiro desenho, porque, tipo, nessa época aqui que eu fiz esse desenho, eu era muito limitado tecnicamente, sabe? Eu tinha muita dificuldade com desenho, tinha muita dificuldade com pintura, mas eu mesmo assim eu fui lá e quis fazer o bagulho, tá ligado? Eu lembro que eu tava num momento assim que eu tinha acabado de entrar na faculdade quando eu fiz esse desenho. Então, tipo, eu tinha conhecido muitas pessoas, tava tendo muitas experiências novas. Eu tava me conhecendo também mais, tá ligado? Eu tava nesse processo aí da nossa vida de autoconhecimento. E foi a primeira vez que eu parei assim pra pensar, tipo, mano, eu vou me desenhar, tá ligado? E antes disso eu tinha muita dificuldade de me desenhar. Eu ainda acho meio difícil, tá, fazer autorretratos, não vou falar pra vocês que hoje em dia eu acho a coisa mais fácil do mundo, mas nesse momento eu literalmente nunca tinha me desenhado, sabe? Eu tinha real muita dificuldade de me olhar assim e falar, mano, eu vou me desenhar, olhando no meu olho aqui, tipo, mano, eu vou desenhar você, tá ligado? Pra mim era um bagulho impensável, assim. Eu acho que assim, isso tem muitos motivos. Eu acho que quando você for fazer autorretratos, principalmente das primeiras vezes, talvez você também se depare com essas situações que são dificuldades que eu acho que são muitas vezes de insegurança mesmo, tá ligado? De você ter insegurança tanto ali na sua técnica, né? Nessa época que nem eu falei pra vocês. Eu não sabia desenhar muito bem, não sabia pintar muito bem, então eu era meio inseguro assim tecnicamente, mas também inseguranças assim de nossa aparência mesmo, tá ligado? Eu nunca fui uma pessoa assim que tive muita insegurança física assim na minha aparência nem nada, nunca tipo me achei feio, me diminuí. Na verdade, na maior parte do tempo eu sempre tive uma autoestima muito boa aí de me achar bonito, tá ligado? Mas é normal, todo mundo tem umas inseguranças, tá ligado? E eu lembro que nesse primeiro desenho eu tive muita dificuldade com isso, de tipo, ter que encarar essas inseguranças pela primeira vez, tá ligado? Coisas que eu nem sabia que
eu pensava tanto assim. Mas assim, eu acho que essa é uma das coisas interessantes do autorretrato, sabe? De você realmente ter que se olhar no olho e falar, tipo, mano, eu sei que você é doidão, tá ligado? E eu vou te desenhar aqui. E esse desenho também, ele tinha uma outra versão, mano. Eu tinha feito uma versão que eu tentei dar uma pintadinha a mais, tá ligado? Mas, mano, ficou tão ruim essa versão que eu preferi postar essa daqui mesmo. Tanto é que o nome desse arquivo aqui ele tá salvo como simples, porque a outra seria a versão completa, né? Mas, mano, eu tinha muita dificuldade com pintura e eu achei que ficou tão ruim com a pintura que eu preferi no seguro ali, né? E fiquei com essa versão aqui desse autorretrato pra mim. Meu primeiro autorretrato, pessoal, com 19 anos. E aí, no ano seguinte, né, em 2022, eu fiz 20 anos. E esse daqui foi meu autorretrato de 2022. E esse é um autorretrato que eu ainda gosto bastante. Nessa época, eu já tava começando a estudar um pouquinho mais de pintura. Eu tinha uma noçãozinha um pouquinho melhor de como pintar. Mas assim, eu ainda não me garantia, então eu quis fazer ele só no lápis mesmo, tá ligado? Eu quis só fazer ali com traços, com linhas. E eu acho que o resultado ficou legal. Até hoje eu ainda gosto de bastante ideias que eu tive aqui, né? Tipo, essa ideia das mãos estarem se multiplicando pra contar os 20 dedos assim nas mãos. Eu acho bem legal. E aí, em 2023, eu fiz essa daqui, pessoal, minha pintura de 21 anos. E, mano, nessa daqui eu já tentei dar uma pintada aí, né? Eu tentei ousar na pintura. E, mano, eu lembro que na época eu gostei muito dessa pintura, tá ligado? Eu falei, tipo, caralho, eu consegui fazer isso, mano. Eu achei muito da hora que eu consegui fazer esse autorretrato. Mas, assim, sinceramente, hoje em dia eu acho que talvez seja a que eu menos gosto, mano. Eu acho que é o autorretrato que eu menos gosto. Porque eu não sei, gente, eu acho que não tá eu, tá ligado? Eu não consigo me enxergar muito nesse desenho. Não sei, algo nesse desenho não bate muito comigo, tá ligado? E esse desenho coloca aí algumas trends que eu meio que segui até o desenho desse ano, tá? Uma delas é a minha pele de uma cor nada a ver assim, né? Eu sentia que eu não ia conseguir ter esse controle das cores, né? Pra fazer um tom de pele que ficasse igual ao meu e ao mesmo tempo que ficasse interessante, né? Não ficasse algo sem graça. Então eu fui meio que pra um caminho de tentar usar cores mais expressivas assim, né? Que eu não acho que é um problema, acho que o resultado até fica legal. Mas no fundo eu sei que eu não fiz isso só por causa de uma escolha artística. E sim porque eu também achava que eu não conseguiria fazer de outra forma, tá ligado? E uma outra parada que aconteceu nas pinturas aqui, que até na mais recente eu meio que segui a trend, foi a da boca, pessoal, da minha boca nessa pintura. O que aconteceu nessa pintura aqui? Que nem eu falei pra vocês, eu acho que meu rosto nela tá muito diferente do que meu rosto é de verdade, tá ligado? Não tava minha boca, tá ligado? Eu não tava achando que tava ficando legal. E ao mesmo tempo eu tava achando que eu tava muito sem expressão, assim, tá ligado? E aí eu decidi meio que fazer esse rabisco assim por cima, tal, dessa boca arriscada e tudo mais. E isso acabou que meio que seguiu pras outras, pessoal, tipo... Na do ano seguinte, na do ano passado, né, de 2024, o meu autorretrato aí de 22 anos, eu também tinha desenhado ali meu rosto, tal, pintado meu rosto, e aí por cima eu fui lá e coloquei um sorrisinho rabiscadinho assim por cima. Nessa daqui de 2024, que nem eu falei pra vocês, eu também segui aquele negócio de fazer uma cor totalmente assim diferente, né, das cores normais aqui. E eu tava tentando fazer algo mais expressivo assim, tá ligado? Com o estilo de pintura que eu tava fazendo muito nesse tempo, tipo, com muita informação, coisa desenhada em cima de coisa, várias palavras, tudo mais, tipo, palavras elas têm um poder diferente ali, um significado diferente, né, quando você coloca elas. Eu também tava nessa ideia de muita poluição visual, muitas informações juntas, então coloquei várias notícias ali que estavam acontecendo na época que estavam atormentando minha cachola, pessoal. Coloquei também umas fotos, coisas do dia a dia. Então, tipo, tem uma foto aí de um dia que eu peguei o metrô lotadaço. Eu tirei essa foto aí quando eu tava indo pro trampo. Então, tipo, eu gosto bastante da ideia dessa, dos elementos que eu tentei trazer ali, mas eu não acho que a pintura em si ficou tão boa, tá ligado? E eu fiz ela meio na correria, tá ligado? Então, tipo, ela tá muito tortinha, eu tô meio vesgo, e nada disso foi intencional, pessoal. Embora na época eu até percebi, mas eu tava assim tão na correria de só querer fazer. Tipo, eu fiz no dia anterior do meu aniversário, né? Eu virei à noite fazendo essa pintura. Então, assim... eu só queria meio que acabar ela logo, tá ligado? Então eu deixei esses erros passar, mas eu não sei. Tipo,
eu não queria que tivessem eles, né? Eu acho que eles estão atrapalhando um pouquinho. Mas ao mesmo tempo é um autorretrato. E eu acho que tá retratando muito bem aquela época que eu tava vivendo, tá ligado? Ele tá meio torto assim, vesgo e tudo mais, meio corrido. Eu acho que tá retratando muito bem como foi esse ano aí que eu fiz isso. Mas assim, eu não desgosto dessa pintura não. Ela não é minha favorita, novamente, mas eu não desgosto dela. Na época que eu fiz ela com certeza foi minha favorita. Na realidade, todos esses autorretratos, né, quando eu fiz eles, cada um deles foi meu favorito, né, quando eu fiz eles. E eu acho que isso é até um bom sinal, né, que mostra que eu tô evoluindo, que todo ano eu tô conseguindo fazer algo que eu gosto mais. Então, tipo, esse ano passado foi meu favorito, mesmo sabendo que ele tava meio tortinho e com esses problemas que eu falei. Mas ele não é mais meu favorito, pessoal. Agora o meu favorito é o desse ano, pessoal. E aí eu vou colocar aqui um time-lapse, né, de eu fazendo esse autorretrato. Esse daqui, né, é o autorretrato desse ano. Eu gosto muito desse autorretrato aqui, como que ele ficou, pessoal. Tem muitas paradas aqui nele que eu gosto bastante, tá? Novamente eu acabei fazendo esse autorretrato na correria. Embora esse ano, assim, eu tô muito mais tranquilo do que o ano passado, né? Que eu não tô mais naquele trabalho que eu tava ano passado. Mas acabou que nesse mês aqui de novembro, né? Na semana ali do meu aniversário, tipo... Acabou que tinha muitas coisas assim pra eu fazer, né? Eu peguei um freela que eu tô fazendo agora que ele tá dando um pouquinho mais de trabalho. Então, tipo, acabou que do nada eu fiquei com muita coisa pra fazer e aí eu meio que tive que fazer esse desenho na correria de novo. Eu fiz ele de novo na virada, né, do dia 29 pro dia 30. Mas eu gosto do resultado dele, pessoal. Eu sinto que assim, eu podia ter renderizado ele muito mais, né? Podia ter continuado puxando mais ele. Mas como eu fiz ele assim meio que na correria, eu preferi parar quando eu já achei que tava bom. Mas assim, eu acho que essa seria a única coisa que eu mudaria dele, talvez, né? Tentaria fazer com mais tempo ele, tentar explorar mais algumas ideias. Dessa vez eu tentei de alguma forma trazer assim alguns tons mais parecidos, né, com um tom de pele normal, embora assim, não totalmente, então vocês podem ver, né, que eu manchei ali um lado bem de vermelho e tal. Eu ainda não me sinto totalmente confortável, assim, pra fazer um autorretrato meu tentando usar as cores mais normais, assim, né, sei lá, algo na minha cabeça aqui ainda tem alguma trava que eu ainda não tô lá nesse ponto de, tipo, não, vou tentar fazer algo mais clássico, assim, e tal, tipo, com cores mais sóbrias, sabe? Mas ao mesmo tempo eu também gosto desse exagero e desse surrealismo, tá ligado? De não ir nas coisas mais óbvias. Então é meio que uma dualidade aí. Eu meio que tentei representar isso aqui também de alguma forma, tá ligado? Que eu gosto dessas ideias de dualidade, contradições, tá ligado, pessoal? Essa é a minha brisa, mano. Uma trend que continua aqui foi a minha boca, né? Dessa vez eu tentei fazer uma boca mais normal, ela não tá rabiscada que nem tava as outras. Mas eu não me resisti a colocar ali uns dentes, tipo, a contornar os dentes, a pintar eles meio de amarelo. Porque que nem eu tava falando pra vocês, eu gosto dessas ideias de contradições e coisas opostas, tá ligado? E dessa vez eu escolhi fazer o meu autorretrato sorrindo, tá ligado? Porque em todos os outros autorretratos eu fiz uma cara mais neutra, assim, né? Eu acho que talvez seja até um mais lógico a se fazer, né? Tipo, a maioria dos autorretratos que você vai ver, a pessoa se pinta com uma cara mais neutra. E eu acho que isso acontece muito porque, tipo, quando você tá pintando você mesmo, você é a única pessoa que vai ter a sua cabeça, tá ligado? Então, tipo, você é a única pessoa que vai ter a sua visão sobre você mesmo e que vai saber todas as suas minúcias e pensamentos, sabe? Então, tipo, eu acho que, no geral, é mais fácil você escolher uma pose totalmente neutra do que escolher algo pra te representar ali, sabe? Talvez eu esteja viajando muito, gente, mas sei lá. É algo que eu tava pensando quando tava fazendo esse autorretrato. E, tipo, dessa vez eu não queria me fazer com uma pose neutra, assim, tipo, com o rosto neutro, né? Aí eu quis me retratar aí realmente, né? Com um sorriso e tal, tipo, com a boca meio aberta, assim. Porque, mano, tipo, eu sou uma pessoa que, no geral, sorri muito. Nem sempre de felicidade, às vezes até de nervoso, tá ligado? Eu sou desse tipo de pessoa. E eu acho que era interessante trazer isso aqui nesse autorretrato, tá ligado? Retratar esse meu lado. Só que ao mesmo tempo eu não queria fazer algo, tipo, sorrisinho perfeito, não sei o quê. Tipo, eu tô muito feliz e tudo mais. Porque, de novo, pessoal, a gente conhece as nossas neuroses, tá ligado? E eu não tô tão feliz assim pra fazer, tipo, uma pintura bonitinha com um sorrisão e tudo mais. Tipo, também não é assim, tá ligado? Então, de alguma forma, eu quis meio que trazer isso nesses dentes meio podres, assim, meio amarelos e tal. Tipo, não sei, mano. Eu acho que transmite algo legal. Eu gosto dessas ideias de contradição, de opostos, de dualidades.
de dialética, tá ligado? Eu gosto dessas ideias, assim, de coisas diferentes, uma dando significado pra outra e se misturando, entrar em contato. E, mano, são coisas que eu gosto de explorar, tá ligado, turminha? Então, tipo, essa foi a pintura desse ano. Foi de longe uma das pinturas que eu mais me diverti fazendo esse ano. Me inspirou bastante, na verdade, pra eu estudar mais pintura, tá ligado? Essa semana mesmo eu tô fazendo várias pinturas aí, vários estudos de pinturas de retratos. Mas é isso, pessoal, tipo, eu gosto muito dessa tradição aí que eu comecei há 4 anos atrás e eu pretendo continuar ela até eu morrer, talvez. Não necessariamente postando na internet que eu tô fazendo agora, né? Mas continuar pra mim, pra eu ver ali, né, o meu progresso e tudo mais. Eu acho que, assim, é algo muito legal da gente ter ali registrado, da gente experienciar, tá ligado? Todo o processo de fazer essas pinturas e de ver depois que eu tô vendo agora, eu acho que é um processo muito legal. Então, se você nunca fez um autorretrato, eu recomendo muito pra você, independentemente do seu nível, tá ligado? Se você tá começando agora, se você já é muito experiente, ou se você nem desenha. Eu acho que é interessante você tentar fazer um autorretrato, porque, tipo, ele te conta coisas sobre você, sabe? Então, assim, eu não queria que esse vídeo aqui ficasse uma terapia. Eu espero que não tenha ficado isso, né? Eu queria realmente contar, assim, a experiência, né? Que é uma experiência que eu acho muito legal. E eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês façam autorretratos aí também. E se vocês fizerem, pode voltar aqui e me contar o que vocês acharam dessa experiência. Ou se vocês já fizeram autorretratos antes, né? Pode comentar aí embaixo também. Que vai ser muito legal trocar essa ideia com vocês, tá, pessoal? Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa um gostei aí, que vai me ajudar bastante. Se você é novo aqui no canal e gostou desse vídeo, se inscreve, que eu acho que você vai gostar bastante dos meus outros vídeos também. E por hoje é só, pessoal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Então, até mais, gente. Valeu por assistir até aqui e beijo.